Os móveis do Palácio do Governo e as declarações do Tenente-Coronel Cid. De que maneira isso aponta para a atual situação do Brasil? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. O Brasil ultimamente tem colecionado escândalo após escândalo com relação ao atual governo federal. Isso é inegável, isso já está mais do que divulgado, e eu gostaria de destacar apenas dois episódios que devem chamar a nossa atenção. Primeiro é com relação aos móveis do Palácio do Governo, quando o presidente ele afirmou que, o atual presidente, presidente Lula, afirmou que os móveis não estavam lá, que Bolsonaro tinha levado e que aquilo se constituía praticamente como um furto, etc, etc. E com isso, então, gastou uma fortuna do dinheiro público para repor os móveis, E depois descobriu-se que os móveis estavam todos lá e que os móveis utilizados pelo presidente Bolsonaro pertenciam a ele mesmo. Ele levou seus próprios móveis, então retirou os móveis do palácio, colocou num depósito e utilizou o deles. Então, quando ele saiu, levou seus móveis que lhe pertenciam, não trazendo nenhum prejuízo, nenhum ônus para o dinheiro público. E aí, então, saiu a notícia de que, de fato, esses móveis foram encontrados e não houve nenhum pronunciamento, nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento de que, de fato, havia um erro, se é que havia um erro. Eu acredito que isso tudo está inserido num processo que a gente pode chamar de processo de narrativa. Uma narrativa que se coloca contra um viés político no Brasil. O mesmo acontece com o depoimento, ou melhor, os áudios vazados do Tenente-Coronel Cid, quando ali ele expressa que havia sido, de certa forma, coagido. Nós não sabemos se esses áudios são verdadeiros ou não sabemos em que circunstâncias eles aconteceram, mas, pelo menos, deveria haver algum tipo de investigação. Interessante que esse mesmo empenho em termos de investigação não acontece, por exemplo, com relação a quem mandou Adélio esfaquear o presidente Bolsonaro. Não há, simplesmente não há. E isso por quê? Vamos lá, a gente precisa dar nome aos bois. De fato, a perseguição não é contra uma extrema-direita, não é contra aqueles que são golpistas, não é contra aqueles que afrontam a democracia. Não. A perseguição é contra o conservadorismo. Ser conservador no Brasil é quase como um crime, ou é quase como uma contravenção. Você não pode ser conservador, porque se você for conservador, logo vem a narrativa mentirosa dizendo que você é uma ameaça para a democracia. E por que não desejam o conservadorismo? Por um lado, porque possuem uma mente progressista. Para eles, o progressismo é o avanço, é a modernidade, é aquilo que estabelece a racionalidade, que promove o bem da humanidade. Então, se você é progressista, você é anticonservador. Ou, por outro lado, o socialismo tosco mesmo, Socialismo / comunismo, esse sistema que favorece ao partido único, favorece aos amigos do partido, favorece aos membros do partido e o resto que se destrua. Na verdade, esse sistema é o sistema que enriquece apenas aqueles que estão ali aglomerados junto ao partido e o restante vai sofrer as consequências. Por isso, nós temos um clima de perseguição no Brasil. E essa perseguição ela é ideológica, ela é política. Agora, é óbvio que a narrativa tende a demonstrar que o conservadorismo é uma extrema-direita, quando não é verdade. Ser conservador é lutar com todas as forças pela democracia, pelo Estado de Direito, é lutar para que as leis sejam cumpridas,
é lutar para que o Estado seja mínimo. E por que o conservador ele defende um Estado mínimo? Porque o conservadorismo ele sabe que o homem é tendente ao erro, que o homem é pecador, que o homem é fruto da queda lá no Éden, com os nossos primeiros pais Adão e Eva. Portanto, o pecado é natural no ser humano. E isso é um risco, porque se você tem um Estado inchado, poderoso, esse Estado não é uma entidade divina, embora seja visto como tal, principalmente por aqueles que são socialistas e aqueles que são comunistas. Não, o Estado não é uma entidade. O Estado é formado por pessoas, pessoas que planejam, pessoas que pensam, pessoas que projetam. E, na verdade, o que nós temos da parte do PT é um projeto de nação. Está muito claro. E pelos progressistas, nós temos ali a garantia de que esta visão limpinha, iluminada, ela não seja de alguma forma tolhida, ou seja, atrapalhada por uma posição conservadora. Agora, algo precisa ser dito aqui com toda sinceridade. Ser cristão é ser conservador. Não há outra saída. Não que o conservadorismo em si, ou o conservadorismo em si mesmado, seja um sistema perfeito. Não. É passível de críticas, é passível de olharmos também e percebermos quais são as nuances com base no Evangelho, com base no cristianismo. Então, a ordem é essa. Todo cristão, ele é cristão, então ele tem que tender ao conservadorismo. Obviamente que existem mais de um tipo de conservadorismo e ele precisa apoiar e viver aquele que mais se aproxima da lei moral de Deus, aquele que mais se aproxima dos valores cristãos, dos valores do Evangelho. E é exatamente isso que tanto os progressistas quanto os socialistas / comunistas odeiam. Eles odeiam os valores judaico-cristãos. Que valores são esses? Família, pátria, Deus, Evangelho, Cristo como Rei Supremo do Universo. Tudo isso eles odeiam e tudo isso eles querem destruir, relativizando os valores da cultura. Então é por isso que, de fato, temos uma perseguição. É isso que está acontecendo no Brasil. E como nós, cristãos, devemos reagir? Primeiro, orar, pedir graça de Deus, pedir para que o Senhor Deus nos ajude em Cristo Jesus, se apiede de nós e se apiede da nossa nação, da nossa pátria. Ao mesmo tempo, precisamos manter firme a nossa posição conservadora e não abrir mão disto. E denunciar, é isso, denunciar o que está acontecendo. É isso que devemos fazer. E em terceiro lugar, responder com manifestações populares, ir às ruas, ir aos ambientes públicos com ordem, decência, em paz, sem quebra-quebra, sem toldar o direito de quem quer que seja, mas irmos, manifestarmos pacificamente a nossa posição, que é maioria no Brasil. Ao mesmo tempo, responder isso no voto. Não se deixar levar por narrativas, porque toda a esquerda, seja ela progressista, seja ela socialista, seja ela comunista, ela vai criar narrativas para destruir. E uma narrativa muito perigosa que existe é o chamado centro limpinho. Não, eu sou centro-direita. Então eu não sou radical, mas eu também não concordo com a esquerda. Cuidado com isso. Essa centro-direita, ela está mais para um socialismo fabiano, está mais para uma social-democracia que pende para o lado da esquerda do que para a direita com relação aos conservadores. Precisamos eleger candidatos conservadores que tenham de fato na sua pauta aquilo que nós defendemos. Que Deus se apiede da nossa pátria, que Deus se apiede do nosso povo e continuemos firmes, sempre fazendo tudo isto, em última instância, para a glória de Deus por meio de Cristo Jesus.
Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que está inscrito, checa e dá um joinha. Você precisa fazer isso. Curta. Isso ajuda o vídeo. Não custa nada. Agora você dá um joinha. Se quiser fazer um comentário também e compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, tá bom? Eu conto com você e até a próxima.